Olá a todos, voltamos para o último painel da 7ª edição do IoT Business Forum, esse ano feito em parceria com a BINC e a IoT Day. Antes de começar, eu quero convidá-los a visitar o stand dos nossos patrocinadores, também visitar o stand da Tenside, a última chance para vocês participar do sorteio que nós vamos promover ao final deste painel, de 3 ingressos para os eventos presenciais da TI Inside durante o ano de 2023. Também quero lembrar que logo após o evento vocês receberão um e-mail para responder uma pesquisa, para sua avaliação e para sugestões que vocês possam fazer para nós. Mais uma vez eu quero agradecer aqui a presença de todos vocês e quero agradecer aqui a presença dos nossos próximos 2 painelistas que vão encerrar a edição desse ano do IoT Business Forum. Como eu falei, hoje o painel vai focar IoT Data Driven. Eu acho que sem você ter uma gestão dos dados corretamente, hoje as aplicações da IoT são essenciais que você tenha essa segurança, a qualidade, usar as novas tecnologias, inteligência artificial, enfim, todos os assuntos aqui que os nossos painelistas vão apresentar. Então, para começar aqui o nosso último painel, gostaria de convidar o César Tarion. O César é head da companhia Tech and Research. Tarion é especialista em inovação, investidor em startups. E também o Rodrigo Scott, que é fundador e CEO da Nama. Obrigado pela participação de vocês aqui, encerrando o nosso evento. César, poderia dar início aqui à sua visão em relação ao uso de dados para a internet das coisas? Perfeito. Bom, obrigado, Claudinei, pelo convite. Rodrigo, que bom estarmos juntos aqui. Eu vou começar dando um exemplo real, né, de um projeto que eu participei e dali vamos extrair algumas lições. A empresa é uma empresa de equipamentos agrícolas que, obviamente, tem seus equipamentos com sensores. E os sensores eram utilizados para identificar uma série de dados, inclusive, que ajudavam muito na manutenção dos equipamentos. Um equipamento desses falhando na época da colheita, poderia gerar um prejuízo muito grande. Então, eles têm que ser muito rápidos nesse aspecto, e os sensores ajudavam o técnico de manutenção a fazer a correção do problema muito rapidamente. Bom, então a ideia é, ok, já que eu tenho os equipamentos com sensores, eu faço a correção, ou seja, a manutenção corretiva, por que não fazer manutenção preditiva? Se eu puder identificar variáveis e parâmetros que são gerados por esses sensores e correlacioná-los, talvez eu consiga antecipar futuros problemas e evitar a parada. Em vez de corrigir, eu impediria a parada, né, a falha de acontecer. Então, a ideia é interessante. Eu entrei no projeto, me chamaram como advisor, e a primeira coisa que nós olhamos é, claro, ok, faz sentido para o negócio? Faz. Se não fizer sentido, esquece. Agora vamos olhar o segundo aspecto, os dados. Temos os dados? Ah, sim, temos sensores nos equipamentos. Ótimo. Então vamos começar a analisá-los um pouco mais. Aí observamos que existiam diversas gerações de equipamentos. E cada geração tinha sensores, eventualmente de fabricantes diferentes, gerando dados de forma diferente, e alguns dados iam até um determinado alcance, outros equipamentos mais modernos tinham mais sensores com mais dados. Então, a primeira dificuldade é, quando a gente fala, ok, vamos fazer essa análise, a gente vê que temos aí um descompasso muito grande entre os tipos de dados e, eventualmente, entre a qualidade desses dados. Alguns dados eram gerados adequadamente, outros não. Então, um ponto muito importante é, vamos ver se esses dados realmente existem. Nesse caso, existiam, mas de uma forma um tanto complicada de serem manuseados. Aí vamos para a segunda etapa. Legal. Como é que é hoje o processo? E vamos analisar os dados anteriores para fazer essas correlações e previsões. Aí descobrimos que a maioria das filiais que atuavam na manutenção, distribuídas pelo Brasil, eles, ao receber uma chamada da fazenda, do local onde a máquina estava, o técnico, o engenheiro de manutenção, corria para responder rápido, tinha que ser muito rápido o atendimento, consertava o problema, auxiliado pelo sensor, né, a internet das coisas, aí, os sensores,
Facilitava o processo? Sim, acelerava. Mas não havia preocupação de armazenar esses dados para estudos posteriores, porque a discussão sobre a aplicação de manutenção preditiva não, digamos, não estava na pauta desses técnicos, nem estava na pauta dos executivos. Então, descobriu-se que a maioria das filiais não armazenava os dados, a não ser 1 ou 2 meses apenas. Então, você não tinha dados históricos, com raríssimas exceções. Poucas filiais armazenavam algum período maior. Então, o segundo ponto é, nem sempre você acredita que você tem os dados, que você pode achar que tem, e realmente os dados eram gerados, mas não eram armazenados, porque ninguém se preocupava com isso. E aí, quando se descobriu quais eram os que tinham realmente dados, poderia se fazer alguma coisa, viu-se era de apenas algumas filiais que atuavam em determinada área do país, com um determinado tipo de solo. Não dava para extrapolar para outras regiões, outros climas, né? O Brasil tem várias regiões climáticas e vários tipos de solo. Então, a ideia foi muito legal, mas ela não era prática, porque não tínhamos os dados. Então, a partir daí, começou-se a definir uma política de governança de dados, de armazenamento dos dados, da filtragem desses dados, de modo que eles pudessem ser usados posteriormente e implementar essa ideia. Então, se você não tiver uma boa governança de dados, acho que a grande lição desse projeto para essa empresa foi que não adianta você dizer que tem, porque na teoria você tem, mas na prática você não tem. E quando tem, talvez não esteja no volume adequado, nem na variedade adequada, e nem na qualidade que você precisava. Então, para você realmente usar a inteligência artificial para atividades como manutenção preditiva, extraindo dados de IoT, né, os sensores, você tem que ter essa política de governança de dados de pé. Caso contrário, você pode ter muita frustração. Então, acho que essa historinha retrata a importância de você ter dados, mas você ter uma política de governança de dados para que esses dados realmente sejam úteis para o que você pretende fazer. Rodrigo, como é que você vê essa questão? Legal, César. Primeiro, legal estar aqui com vocês, bacana o convite da TI Estágio, do Claudinei. Bem, eu vou trazer o meu ponto de vista, né, que é um ponto de vista focado em linguagem, em processamento de linguagem natural. A gente está até discutindo um pouquinho dentro do painel com o César que a Nama trabalha com Transformers e LLM bem no começo, então a gente começou a trabalhar com esse tipo de tecnologia lá em 2019, começo de 2019, e hoje a gente viu um grande hype, um grande boom em cima desse tópico, né? Principalmente por causa do GPT. E aí, quando a gente está falando do tema aqui, do painel, né, como que a gente consegue entender a relação da importância de dados e sobre a minha lupa de NLP, LLM, né, Large Language Models, a gente precisa primeiro entender, né, um pouco que o César falou, que o IoT gera uma quantidade massiva de dados em real, né, eles são vários dispositivos conectados, interconectados em diversas aplicações, e isso traz também uma grande riqueza para a gente começar a aplicar esses novos modelos, né? Então, principalmente quando a gente está falando de analisar e processar esses dados que envolvem linguagem propriamente dito, mas também correlacionar dados que às vezes são mais estruturados e conseguir entender padrões que podem até escapar um pouco do que a gente poderia fazer com análises preditivas mais tradicionais, né? O grande lance, né, quando a gente usa um modelo grande como um ChatGPT, ele consegue estar embedado do próprio modelo, claro que depende da qualidade, do tamanho, da quantidade de dados, mas se você testar, por exemplo, o GPT-4, ele consegue já encontrar padrões ali que teria, por exemplo, sobre uma relação de clima com uma relação de outros fatores ali do ambiente, por exemplo, quando a gente está falando de sensores que estão ali para medir temperatura, umidade ou
algum dispositivo que está do lado de fora, por exemplo, para fazer alguma automação. Então, ele consegue já resolver bastante desses atributos dentro de uma estrutura de linguagem. É claro que a gente olha para isso também sobre o aspecto de dispositivos, principalmente dispositivos de caixas de som inteligentes, né? Alexa, Google Home, dispositivos que estão ali com Fitbit, né? Aqueles de monitoramento fitness. A gente tem uma capacidade de identificar e correlacionar padrões e principalmente na caixa de som inteligentes. Isso está extremamente interessante ali para o uso da linguagem, mas tudo no fim, né, quando a gente está falando desses potenciais, dessas novas possibilidades de previsões, que, nesse caso, seriam mais fáceis de você chegar utilizando esses novos modelos, de dados e de modelos que vão ser fine-tunados ou estarem com essas informações ali carregadas, né, com esses dados carregados. Né? Então, eu acho que isso vai muito de frente com o que o César falou, né, de a gente ter uma política de gestão de dados e colocar isso de uma forma que faça sentido. E isso é um dos grandes pontos, porque toda nova tecnologia vai trazer um hype, uma vontade de pessoas, indivíduos, empresas trabalharem com isso, mas isso precisa ser feito de uma forma orientada, né, com a técnica, com a ideia do modelo de IA. Até trago um exemplo que a gente estava analisando dentro de um banco grande, que tem uma estrutura de inteligência artificial para assistentes bem relevante, muitas pessoas olhando e testando e validando o robô. A gente aplicou outros modelos de análise de conversas e conseguiu identificar padrões ali que ajudou a melhorar não só o robô em si, mas a tendência para os futuros de serviços ali que seriam impactados, né? Então, isso não é um negócio muito óbvio, de um primeiro ponto de vista, mas como a corporação tinha muito bem esses dados armazenados, a gente conseguiu, aplicando modelos, chegar em resoluções que antes, sem utilizar esses modelos de grande tamanho, seria difícil de a gente chegar nessas resoluções. Hoje, o que vocês consideram como o gargalo do uso de dados, né, para tomada de decisão, para gerar insights, né? A necessidade de qualificação profissional, né, a questão da falta de profissionais de tecnologia, mas principalmente na área de cientista de dados, desenvolvedores que saibam produzir programas com segurança da informação, né? Hoje a gente tem a questão do DevOps, SecOps, né? As plataformas, vocês acreditam que elas são amigáveis para que a pessoa possa trabalhar, interpretar os dados para gerar insights de negócio, enfim. Qual que é o cenário que vocês consideram mais crítico para o desenvolvimento do uso de dados, principalmente para essa questão do uso de dados massivos, né? Eu faria o seguinte, né? Quando a gente fala em grandes modelos de linguagem, indiscutivelmente a gente está tratando, digamos, de uma média e muitas vezes você não tem especificidade. Nesse caso específico, os equipamentos eram bem específicos, você podia fazer algumas correlações, mas a falha em si dependia muito do equipamento e esses dados não estavam disponíveis nessas grandes bases de dados. E também tem uma situação que você precisa, talvez, de poucos dados, né? Só que é difícil você trabalhar com isso. Por exemplo, você queira fazer uma linha através de câmeras de vídeo, são sensores de imagem, você fazer a identificação de produtos defeituosos numa linha de montagem. A gente esteve conversando numa grande indústria sobre isso, e a questão é que a linha de montagem deles era extremamente eficiente, o que significava que o número de imagens com defeitos era pequeno. E essas imagens com defeitos eram diferentes, quer dizer, eram defeitos diferentes. Você não tinha escala
para fazer uma comparação. Como é um produto muito específico, você não ia encontrar isso espalhados aí pela web. Então, tem situações que grandes modelos são bastante úteis e tem situações que você vai ter que aplicar outro tipo de tecnologia para resolver problemas bem específicos. E esses problemas específicos, é claro que você tem uso de tecnologias que ajudam a fazer isso, que ajudam a gerar código, que ajudam a criar, pelo menos a testar modelos adequadamente. Tem uma série de tecnologias que ajudam a fazer isso. Mas, indiscutivelmente, se você quiser entrar mais a fundo no core business da organização, você vai precisar de profissionais adequados, né, que trabalhem com dados, dados da organização que sejam validados, que sejam treinados. Independente do tipo de tecnologia, quando a gente fala de grandes modelos de linguagem, a gente está falando de linguagem, mas outros tipos de aplicações que não estão nesses modelos, mas focados em atividades como produção de veículos, como produção de alimentos, né? Na indústria, vamos chamar de IA industrial, você tem ferramentas que ajudam, mas se você não tiver um bom trabalho de análise de dados, não vai para frente. 80% do tempo você se dedica à análise de dados, à limpeza de dados. Então, você tem que ter um grupo de profissionais multidisciplinares. Você tem que ter os executivos conhecendo a tecnologia para saber os potenciais e limitações. Hoje a gente está vivendo um hype que o ChatGPT vai resolver todos os problemas do mundo. Como o metaverso resolveu os problemas do mundo, como o blockchain resolver todos os problemas e acabar com o sistema financeiro, e a gente viu que as coisas entre o mito e a realidade tem um gap. Então, os LLMs são mais uma das técnicas que vão resolver uma série de problemas, não vai resolver todos os problemas, como inteligência artificial continua sendo probabilística, não determinística. Problemas determinísticos só com sistemas determinísticos. O segundo ponto, se os executivos não tiverem essa conscientização, essa cultura, fica difícil até tomar decisões de investimento. Depois você precisa ter, obviamente, um objetivo de negócio, para que você está investindo, tem que ter pelo menos uma ideia do investimento. Depois tem que ter equipe, e essa equipe dispõe não apenas cientistas de dados, que às vezes cientistas de dados são poucos, você tem que cuidar também da engenharia de dados. É o trabalho mais braçal de limpeza de dados. Tem um monte de ferramentas que ajudam, você não tem que ficar escrevendo mão a mão, eventualmente você até pode pedir um gerador de código para complementar com código algo que já tem que ser feito, mas você tem que saber o que lidar com esses dados, né? Se os dados fazem sentido ou não. Um exemplo do bobo, dados de saúde. Vamos supor que a temperatura média do corpo apareça, em alguns casos, com 90, 120 graus. São os outliers, né? Você tem que eliminar isso. E se entrar no modelo, vai prejudicar o resultado. Então, você tem que ter uma visão de negócio para cuidar disso. E depois entra a fase mais difícil, que é depois de testar, validar o modelo, você colocar em produção. E é diferente quando você coloca em produção diante de um ambiente controlado. Você está com um determinado conjunto de testes, está funcionando muito bem. Para o ambiente de produção é completamente diferente do cenário, são outros dados, e eventualmente você tem muitas dificuldades, até porque todo modelo probabilístico ele acaba sofrendo o chamado efeito deriva. Quer dizer, à medida que você incorpora isso no processo, obviamente está integrado com outras aplicações, eventualmente os resultados gerados pelo novo processo são diferentes dos resultados anteriores, que vai provocar novos tipos de dados e o modelo não vai se adequar adequadamente. Então, você vai ter aí uma necessidade de rebalancear coisas. Então, tudo isso denota capacitação, do nível executivo ao nível profissional. As ferramentas estão disponíveis, tem muitas ferramentas, algumas baratas, outras mais caras, algumas open source, mas dá para fazer muita coisa hoje sem usar ferramentas com pouco código, né, low code, ou eventualmente em muitas situações no code. Então, a ferramenta eu acho que não é o grande gargalo, a tecnologia está aí, o gargalo é como usar essas tecnologias, é a capacitação em todos os níveis da organização. Rodrigo, complementando que o... Você tem uma grande experiência em automação, né? É justamente isso, vocês têm uma grande experiência em automação. Como é que vocês também trabalham nesse sentido? Como é que é a organização de desenvolvimento de vocês?
Pois é, eu complementando o que o César falou, acho que perfeito, né? Primeiro, o hype de LLM não resolve tudo, não existe uma bala de prata, não existe um modelo. Tem rankings abertos de processamento de linguagem natural, que você vai ver que modelos com base em GP, eles ficam na frente em algumas questões, principalmente geracional, e perdem em outras, né, como classificação, por exemplo, de outros modelos. Mas eu acho que, assim, o ponto nessa questão, já juntando com automação e com tudo que a gente viu, eu vi bastante excitação há muito tempo no mercado com relação à inteligência artificial, muitas profissões fazendo movimento de vou implantar inteligência artificial, contrata-se data scientists e colocam ali um escopo muito aberto, não existe essa compreensão. Eu acho que esse é um dos principais pontos, começa na alta gestão, né, da compreensão da inteligência artificial. Isso é um negócio que é importante, porque é algo real que a gente vê há muito tempo, fica muito raro com relação aos resultados, ou às ferramentas, ou o futuro, mas tem pouco, assim, a noção da complexidade, o que dá para ser feito e como estruturar uma equipe que vai trabalhar, está muito ligado também, dentro das organizações, porque a gente está falando de soluções que vão ser feitas, às vezes, sob medida, com um modelo que vai ser feito sob medida, com datasets que vão ser feitos ali para situações específicas. A questão do dado é extremamente problemática também, porque às vezes não existe uma amostra representativa para realizar aquele escopo, né? E aí você trabalhar com um escopo que não ou é muito pequeno, ou não está muito bem tagueado, né, com labeling correto, ou você ir atrás daquilo vai impactar diretamente na aplicação. Então, às vezes você tem um alinhamento, mas essa questão dos dados, ela pode derreter totalmente a ideia, você ter de uma automação e um modelo de IA. Então, isso é fundamental. A ideia de você trabalhar com esse tipo de equipe é totalmente diferente de você chegar e falar, vou fazer um aplicativo, vou fazer um deploy de um aplicativo de iPhone ou Android, vou fazer um sistema web para e-commerce. É diferente o fluxo de trabalho, como o César falou, né, de você ter ali um cientista de dados, eventualmente trabalhando com engenheiro em machine learning. Agora existem novos cargos surgindo, né, como MLOps, até LLMOps, que são funções que tendem a melhorar o processo ali junto com uma infraestrutura. A gente está falando de tem que prever GPUs, né, prever às vezes CPUs, ou como que você vai otimizar aquele custo de processamento, dependendo do caso. Mas existem sim ferramentas que conseguem ajudar, conseguem abstrair. Eu acho que o ponto principal de uma equipe que vai trabalhar de forma exploratória para resolver uma automação com a inteligência artificial é fundamental, o que o César falou, ter um alinhamento da gestão ou da liderança sobre como que isso funciona tecnicamente, como que funcionam os modelos, os riscos, a questão até onde que o modelo vai conseguir entregar ou se confundir, né? Então isso precisa estar muito claro. O time precisa ter um time que vai entender a matemática da coisa, né? Cientistas de dados que vão conseguir entender esses conjuntos de dados que vão ser fundamentais para alimentar e quais benchmarks podem se fazer com outros modelos de inteligência artificial. E, finalmente, a parte de colocar isso em produção, que pode ser um processo extremamente alongado, né? Então, como fazer isso rápido, como testar e validar isso na vida real é um processo que precisa estar ali de um processo de produto, né? De captar feedback, de ver como que a gente pode melhorar aquele modelo. Às vezes você tem um modelo muito legal que vai estar prometendo um resultado bacana, mas ele não começa a entregar legal. Você tem algumas perguntas que você tem que fazer, né? São os dados que estão vindo? Esses dados que estão vindo, por que está diferente do que a gente imaginou? Será que se adicionar alguma camada ali, por exemplo, de feedback humano,
de feedback, de alimentação pelo feedback humano, será que isso pode melhorar o modelo? Não, será que a gente adicionar mais alguma outra camada de um outro modelo dentro dessa pipeline, né? Pipeline é uma boa palavra quando a gente está falando de ter um processo que vai ter automação ou machine learning em algum lugar. Não vai existir um modelo que vai entregar tudo isso, né? Talvez daqui a muito pouco tempo surjam coisas que sejam muito próximas, né? Mas ainda existem modelos, algoritmos, dados que vão estar ali focados para realizar determinadas tarefas. Talvez você pensar em pipeline e ter isso bem organizado dentro do time e também entender que isso é diferente, e conceitualmente fazer isso é diferente do que você publicar um sistema web de cadastro, de usuários, de e-commerce, de coisas que a gente já está acostumado. Então, isso é fundamentalmente diferente e você conseguir gerenciar o time, conseguir gerenciar todos esses objetivos que é totalmente orientado a dados, é super importante aí para você ter um resultado positivo. Perfeito. Bom, infelizmente aqui o nosso papo foi rápido, mas eu gostaria... Pode sim, por favor. Eu gostei muito do que o Rodrigo falou, e eu acho que para chamar a atenção dessa diferença. Quando você trabalha com um sistema determinístico, por exemplo, uma aplicação web, a resposta tem que ser 10, você vê o que é 10, pronto. Quando você trabalha probabilístico, não é probabilidade. Né? E você tem que assumir que vai ter uma margem de erro, margem de acerto e margem de erro. E qual é a consequência desse erro? Né? Quanto maior a criticidade da aplicação, maior o cuidado você tem que ter com esse erro, que é diferente, novamente, do sistema determinístico. Um rápido exemplo, um experimento no sistema agro, de analisar o ciclo fértil da vaca, que é de 21 dias, e identificar qual seria o melhor dia para a inseminação. Porque nesse ciclo fértil tem um dia mais propício. E o sistema de aprendizado de máquina foi, entre aspas, aprendendo e descobriu que a melhor resposta era dizer não. E ele chegou a 95% de assertividade. Por quê? Nos 21 dias, ele dizia não. E em 20 dias acertava. No dia que deveria dizer sim, ele continuava dizendo não. Então, 95% de assertividade, mas resultado prático, zero. Então, esses cuidados têm que ser analisados e, por isso, é importante, acho que o Rodrigo enfatizou, você tem que analisar o sistema, o ciclo de desenvolvimento, sob outra ótica, não é um sistema determinístico, você tem ali exatamente o resultado. É um algoritmo que vai dar uma probabilidade e você muitas vezes não sabe nem por que aquela probabilidade apareceu. Então, tem que saber fazer a pergunta, né? Saber fazer as perguntas. Perfeito. Então, aproveitando, já que a gente está com o tempo encerrado, suas considerações finais aqui, se despedir da nossa audiência, por gentileza. Claudinei, bom, primeiro eu agradecer aí o convite e a participação do Rodrigo, foi muito legal estar com ele. É uma das primeiras empresas no Brasil que começaram a trabalhar com o Transform, acho que a gente tem que enfatizar isso. Tem muita gente falando e pouca gente fazendo, ele é um dos poucos que faz. E segundo, espero que isso aqui tenha sido útil e colocar à disposição aí para qualquer outra necessidade de bate-papo que vocês queiram. Rodrigo, suas considerações finais, por favor. Também agradecer o convite, foi muito legal estar aqui no painel com o César, eu acompanho os posts do César tem um tempo, gosto muito dessas coisas super técnicas mesmo, da gente entender por detrás do capô, acho que isso é super importante, eu acho que esse talvez seja uma das considerações, né? A gente não olhar simplesmente como legal, eu estou consumindo uma API, mas como que eu vou chegar até lá, como que isso funciona, mesmo que você consuma API, isso é importante. É claro, as considerações que a gente falou aqui, a gente está lidando com algo que tem um nível de uma caixa preta, né, que a gente entende ou vai imaginar o resultado final, mas não existe controle, nem as empresas mais avançadas têm exatamente o controle do output final dentro disso, então é uma outra natureza de aplicação. E também eu me colocar à disposição aqui, seja como o Rodrigo, pela Nama, para trocar sobre o assunto. Perfeito. Obrigado. O painel foi curto, mas acho que as informações foram muito valiosas para a nossa audiência, né? Então, mais uma vez, quero agradecer aqui ao César e a você, Rodrigo.
E gostaria de pedir para a nossa organização aqui já colocar a nossa roleta na tela para fazer o sorteio para os nossos participantes. Pode rodar, por favor. Pereira, parabéns, Eliette. Nossa organização vai entrar em contato com você. O próximo, por favor. Delcio Costa Filho. Parabéns, Delcio. Nossa organização vai entrar em contato com você. Próximo. Renata Cristina Monteiro Palhares. Parabéns, Renata. Nossa organização vai entrar em contato com você. Bom, com esse sorteio, nós encerramos aqui a 17ª edição do IoT Business Forum. Novamente quero agradecer ao César Daurion, ao Rodrigo, e espero revê-los nos nossos próximos eventos. Quero lembrar que, obviamente, vocês vão receber logo um e-mail com uma pesquisa para fazer a avaliação do evento e dar as suas sugestões, e depois vocês vão poder assistir à gravação de todas as painéis do 7ª edição do IoT Business Forum, que esse ano teve um apoio importante da BINC e o IoT Day. Então, eu queria agradecer também a BINC e o Paulo Spaca, que é o presidente da entidade, e espero revê-los nos próximos eventos. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.